destacar, não é, Bruno Prado? O Flamengo, defensivamente falando, esse Flamengo do Felipe Luiz sofre pouquíssimos gols, né? Então a gente viu um jogo hoje, acompanhamos uma partida que o Palmeiras teve as suas falhas defensivas. Temos aqui Aníbal Moreno, Bruno Fux, e o Flamengo tem um sistema defensivo que pouco falha. E hoje perdeu o Léo Ortiz, que é um dos pilares dessa equipe. Entrou o Danilo, não tinha um zagueiro no banco, o Felipe Luiz. O Danilo deu conta do recado também. Queria que você falasse aí desse sistema defensivo do Flamengo que permite poucos gols aos seus adversários. Tô vendo até que o Flamengo tomou 15 gols no campeonato em 28 jogos, né? Uma marca muito boa. E não é um time que joga atrás, né? É um time que tenta marcar lá na frente, né? Então tem essa característica que normalmente funciona, né? De tentar marcar a frente, tentar ter a bola, se defender com a bola, tentar roubar a bola mais perto do gol do adversário. E isso faz parte de ter dessa defesa que toma pouco gol. Os times do Guardiola tomam poucos gols também. Normalmente nos campeonatos que ele vencer, ele tem a melhor defesa também. Não exatamente igual, mas a ideia é mais ou menos a mesma, né? De tentar roubar a bola no ataque, de tentar ficar com a bola. Se você está com a bola, o seu adversário não está com ela, então ele não vai chutar no seu gol. A ideia é mais ou menos essa. Pode ter alguma questão, né, eles têm 3 zagueiros hoje, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Danilo, desde o início do ano. E o Felipe, pelo jeito, não tem confiança total nem no Cleiton, nem no João Vitor, né, que são garotos lá. O Cleiton já nem é tão garoto, mas o Felipe nunca deu muito jogo para eles. Contra o Bahia, precisou entrar o Cleiton, porque já não estava um dos 2 Léos, agora não me lembro qual deles, mas estava jogando o Danilo foi expulso, aí teve que entrar o Cleiton, que não jogava há muito tempo. E hoje o Léo Ortiz saiu com uma torção no tornozelo e depois do jogo ele foi fazer exame. Não tem nada ainda, né? Mas se o Léo Ortiz tiver algum problema que o afaste por algumas semanas, o Flamengo fica só com Danilo e Léo Pereira, né? Então acho que esse ponto, pensando já no ano que vem, seria interessante ter um quarto zagueiro confiável, assim, que o Felipe confie para usar, porque tem muito jogo. No Flamengo ele ficou o ano inteiro quase revezando com 3 só ali, e isso é pouco, mas os 3 são muito bons. E o Danilo acho que só não é titular mais vezes porque ele machuca bastante, né? O Danilo já teve acho que 3 lesões musculares esse ano, por isso que os 2 Léos acabam jogando com mais frequência que ele. O Flamengo, você trouxe aí o dado, né, Bruno? Sofreu pouquíssimos gols. Tem aquela máxima, não é, Piperno? Que ataque ganha jogos, mas defesa ganha campeonatos. E hoje se portou muito bem, já que a gente falou que o Palmeiras cometeu falhas defensivas graves e cometeu, mais uma vez, com o Aníbal Moreno. O Bruno Fux, que mandou muito mal aí, o Flamengo não tinha nada a ver com isso, foi lá e aproveitou. E o Flamengo não cometeu, né, esses erros assim que a gente fala, né, em jogos cruciais, em jogos decisivos, que o Palmeiras vem cometendo já algumas partidas decisivas nessa temporada. Pegando no fim, isso aí que você falou de erros em partidas decisivas nessa temporada, então vamos lá. O Palmeiras fez 0 ponto contra o Flamengo, 0 ponto contra o Bahia, 1 ponto em casa contra o Mirassol. Então, que são ele perdeu para o Cruzeiro no Mineirão. Não, então, Bruno, fez exatamente, né? 0 Cruzeiro, 0 Bahia, 0 Flamengo e 1 no Mirassol. Acho que são os 5 primeiros hoje, né? Que eu não sei se o Bahia hoje está em quinto. O Botafogo está em quinto. Porque o Bahia e o Botafogo eles se revezam o tempo todo. O Botafogo fez 4 pontos. Enfim, o Botafogo fez 4 pontos. Então é um desempenho muito ruim contra os melhores times do campeonato. Isso é algo que eu acho que merece ser visto com um pouco mais de atenção. Muitos erros individuais nesses jogos. A defesa do Flamengo, até esse gol do Gomes aí aos 49 do segundo tempo, a defesa do Flamengo tomava meio gol por jogo nesse campeonato. É um desempenho excelente. Então, é um Flamengo defensivamente muito consistente, até pela forma de jogar. Porque o Flamengo com poucos zagueiros, mas os laterais têm mudado com bastante frequência. O Varela já foi titular um bom tempo, o Emerson Royal meio que tem se revezado com ele. Do lado esquerdo, são 3 laterais que o Flamengo já usou muitas vezes. O Alexandre, o Vinha, Ailton Lucas. Não com essas mudanças, o Flamengo tem se mantido defensivamente mas muito consistente. Então, para mim, esse é o ponto alto do time do Felipe Luiz, embora seja o time também de melhor ataque no campeonato. O Palmeiras teve domínio, controle, fez um jogo bom, mas faltou o fundamental. 2 coisas fundamentais. Criar chance, durou muito pouco, o Vasco não fez nenhuma defesa, e entender o jogo que parece que a comissão técnica não entendeu ainda. O Palmeiras, ele quando ocupa o campo de ataque e domina o jogo, ele deixa muito espaço na sua última linha. O São Paulo fez gol assim, o Bahia fez gol assim com bola longa, e ontem o Flamengo fez gol assim. Um pivozaço do Pedro, passo para a Arrascaeta, o outro gol, bola roubada. E o Fux era o mapa da mina. E não foi trocado no intervalo. Eu imaginava que ele não voltaria para o segundo tempo. E ele volta para o segundo tempo. O Abel Ferreira tenta jogar dessa forma, pressionante, no campo do adversário, dominando, controlando, mas ele ainda não conseguiu. Contra adversários mais desafiadores, que são mais fortes. São Paulo do Morumbi, Bahia na Bahia, Flamengo do Rio. Né?
Quanto aos outros adversários é diferente, Juventude e tal. Ainda falta uma sintonia nisso aí. Ele ainda não conseguiu. Porque ele é português, mas não é Jorge Jesus. Você não pode tomar um gol com um a menos na zaga. Isso não existe no futebol. O melhor momento do Flamengo no jogo, o Léo Ortiz, que tinha se machucado, toca a bola para fora. Eu até fiquei pensando, será que o Palmeiras vai devolver essa bola? Porque o que acontece? A bola estava no domínio do Léo Ortiz, ele toca para fora e, morri, troca. Aí vai o Danilo. Aí o jogo continua. Aí o Danilo lá. E aí, 1 minuto, 2 minutos. O Flamengo tem 20 vezes a posse de bola, tenta sair jogando, tá com um zagueiro a menos. Tá ganhando um jogo, é a final de campeonato. Tá com um zagueiro a menos. Cruzou, sem zagueiro. E o Felipe Luiz pistola na beira do gramado. E não é, ainda bem que o Felipe Luiz, isso eu achei muito interessante. Ele pode ter falado, ele falou, um erro de comunicação nosso. Que falar, não, o juiz não deixou fazer alteração, não deixou a pinóia. O Flamengo, ele não... Podia fazer 1000 coisas. O Léo Ortiz podia cair no campo e só sair. O Rossi podia cair. Não fez isso, eu sou contra. Sou contra. E várias coisas o Palmeiras não faz. O Palmeiras jamais comete esse tipo de vacilo, meu velho. Esse tipo de vacilo, o Palmeiras jamais vai cometer. O Felipe alega que o médico, a transmissão foi correta que trouxe essa informação, né? O médico não sinalizou que o Ortiz não tinha condições. Então ele não sabia se o Ortiz voltaria para o jogo ou não. E claro que ele iria trocar. Mas é primário isso. O médico tem que sinalizar. Não tem condição, já sinaliza. Mas o jogador tem que se arrastar no campo para fazer a troca. E aí, né, Paulo? O que ele faz dá a impressão que ele não vai conseguir mesmo, né? Que ele joga a bola fora. Porque ele já tinha sentido, aí ele volta. Mas assim, tudo bem. Pode até, do outro lado do banco vai o lance. Mas depois o jogo continua por quase 5 minutos. E o Flamengo tem a posse de bola 20 vezes para, por exemplo, chutar para fora, ou fazer alguma coisa, troca. O Flamengo não fez isso e tomou o gol que quase aniquilou os seus planos, né? Porque ali ele era o melhor momento do Flamengo no jogo, 1-0. E o Vitor Roque, e aparecia o gol do Breno Lopes, né, na final da Libertadores contra o Santos. Verdade. Porque falta um jogador ali, cara. Falta um zagueiro. E o Vitor Roque, muito bom também no jogo aéreo. Como joga bem o Vitor Roque? A gente tá falando do Pedro, o Vitor Roque. Incrível o Vitor Roque. Isso é... Né, jogador bom, né? Jogador bom, né, cara? Jogador bom. Às vezes eu fico procurando, às vezes eu fico lá assistindo jogos e não acho jogador bom. Como tem jogador bom nos dois times, né? E o Vitor Roque muito bem, cabeceia do outro lado e tal. E aí eu acho que o Palmeiras talvez tenha relaxado um pouco e de novo apareceram nos momentos do 2-1 e do 3-1, para mim, as más atuações do Aníbal e do Bruno Fux, que determinaram o 3-1. E o segundo tempo foi um outro jogo. Eu acho que o Flamengo se organizou melhor. O Flamengo teve boas possibilidades, não de finalização, mas de construção e contra-ataque para fazer 4-1 e golear. Não fez. E o Palmeiras, naquela base de não desistir, o Gustavo Gomes já de centroavante, como ele costuma ir no desespero, faz um gol. Talvez se tivesse mais algum tempo, como teve no jogo com o São Paulo, o Palmeiras pudesse até buscar o 3-3, porque o Palmeiras é um time que tem muita opção e fisicamente é um colosso. Aliás, foi pouco tempo de acréscimo que o Wilton deu. Deu 4 minutos com toda a substituição. A hora que fez o 3-2, né? Eu falei, rapaz, quando vai pro 40... quando tu vai pra 45, tá 2 gols de diferença, o jogo tava meio morto. O Palmeiras mesmo não dava mostras, né? E, na verdade, no primeiro tempo teve mais acréscimo, teve a situação dos lances, né? Do pênalti, demorou não sei quanto tempo para ser batido, o Léo Ortiz saiu, teve mais paralisação no primeiro tempo que no segundo tempo. Mas eu também achei que você tirou num jogão. Pena que a gente só pode ter mais um, né? Entre eles até o final do ano. Mas a gente vai ter mais 10, para quem gosta no Brasileiro, com os dois de olho grande em todos os compromissos. 10 rodadas. E daqui a pouco